Quer conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil e como os portugueses realizaram ou praticaram o início da sua colonização? Olá, Cleonautas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre os primórdios da colonização portuguesa aqui no território brasileiro. Bora? Esse período também é chamado de período pré-colonial. Recebe esse nome o período de 1500, depois da descoberta do Brasil, até mais ou menos 1530, onde Portugal passa a se interessar ou se preocupar um pouco mais com o Brasil. Ah, Depois que o Brasil foi descoberto, claro que você sabe, eles sabem, nem Hermógenes, 22 de abril de 1500, sabiam, ótimo. Depois do descobrimento do Brasil, houve um relativo abandono de Portugal em relação ao Brasil por motivo econômico. Portugal tinha acabado de chegar até o Oriente. Portugal havia conseguido alcançar o seu objetivo das grandes navegações, que era chegar até as Índias. Lembrem-se, 2 anos antes de Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama estava realizando essa viagem. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com o mesmo objetivo, era a segunda viagem até as Índias. Pedro Álvares Cabral, então, passa pelo Brasil, toma posse e continua. Mas o importante dessa aula não é falar sobre a viagem, e sim falar sobre o momento da colonização, ou o período pré-colonial do Brasil. Relativo ao abandono, porque o comércio com o Oriente está extremamente vantajoso. E se o comércio com o Oriente está vantajoso, por que investir no território brasileiro? Porém, mesmo assim, é claro que Portugal não deixou o Brasil 100% abandonado. Portugal, ele se preocupou em tentar descobrir as potencialidades do Brasil. E essas expedições são chamadas de expedições exploratórias para tentar descobrir as potencialidades do Brasil. E Portugal já era profissional nessas expedições exploratórias. Ele já realizava isso no continente africano há muito tempo e foi assim que ele, em partes, financiou as grandes navegações. Depois de percorrer parte do litoral, tentando descobrir as potencialidades, Portugal não encontrou muita coisa, ou na verdade quase nada. Ele encontrou um produto, o pau-brasil, dando início a um período chamado Ciclo do Pau-Brasil. Mas uma outra expedição que Portugal também se empenhou em fazer são as chamadas expedições guarda-costa, ou para proteger o litoral brasileiro da invasão estrangeira. Essa tentativa de proteger o litoral brasileiro foi válida, mas a quantidade de navios que vieram proteger um litoral tão grande era insuficiente. Era um gasto da coroa portuguesa onde não lhe rendia nada. Pelo contrário, apenas custos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do pau-brasil. A coroa portuguesa, algo que você tem que saber e lembrar, que a coroa portuguesa agia como uma empresa privada. Uma empresa privada com um privilégio gigantesco. Ela pode criar as leis, né, Hermógenes? Se ela pode criar as leis e ela é quem vai investir, olha só o que Portugal fez. Portugal criou uma lei dizendo que a exploração de pau-brasil no território brasileiro é única e exclusiva, é um monopólio da coroa portuguesa. Seguindo aqueles princípios do mercantilismo, claro que você se lembra, nos lembra Hermógenes, sabia. Vamos falar sobre este monopólio. A coroa portuguesa decretou que o monopólio é dela e ela vende para quem ela quiser. E por esse motivo ela vai arrendar o território brasileiro àquelas pessoas que quiserem pagar por isso. Sendo assim, ele vai vender para algumas pessoas, como por exemplo, um personagem que você já ouviu falar, talvez. E aí, já ouviu falar de Fernando de Noronha? Hermógenes, Fernando de Noronha. Isso. Aqui no Brasil há um território chamado Fernando de Noronha. Porque ele colonizou aquele lugar e as pessoas chamavam aquele lugar então de Fernando de Noronha.
um cristão novo que veio para cá. Como que funcionava essa exploração de pau-brasil aqui? Então, este português arrendava um pedaço de terra, desembarcava aqui e começava a fazer uma troca com os indígenas. Uma troca que provavelmente tu já ouviu falar, na qual recebe o nome de... Ah, Hermógenes, eles sabiam, escambo. Ah, vamos tomar um certo cuidado. Escambo, do ponto de vista português, dá a entender que os portugueses estão explorando os indígenas. Porque os portugueses já têm aquele conceito capitalista, né? Já para os indígenas, isso não é uma exploração. Os indígenas fazem aquilo que eles querem, da forma que eles querem, no tempo que eles querem. E como eles acreditam e querem aquilo que os portugueses lhe oferecem, ele oferece algo para os portugueses. Então, vamos ter um certo cuidado com a palavra escambo. Os portugueses já praticavam isso. Então, a mão de obra que cortava o pau-brasil na floresta e levava estes troncos com uma medida de mais ou menos 30 metros até o litoral eram os indígenas. Uma mão de obra na qual você não paga um salário ou qualquer coisa do tipo. Era no escambo. Quando levava para o litoral, ali você tinha um porto benfeitoria. Este porto era o local onde você armazenava a quantidade suficiente necessária de pau-brasil. Já deixava ali tudo do tamanho certinho para que quando o navio chegasse aqui no Brasil, a mercadoria já estava disponível só para colocar dentro do navio. A média dessas viagens da Europa para cá, dependendo do lugar, é claro, era em média 6 meses. Então esses navios aportavam no Brasil de 6 em 6 meses. 3 meses de viagem para ir para a Europa, mais 3 meses para voltar para cá. Eram poucos navios que realizavam isso. E o que tinha nos seus porões, então, era o pau-brasil que era levado lá para a Europa. Madeira que deu nome ao nosso território. Uma outra característica desse ciclo do pau-brasil é que ele não provocou o povoamento do território. Ele não colonizou o território nacional. Ele simplesmente foi a exploração de um produto aqui, mas sem causar a devida colonização, aquela que Portugal talvez almejava e desejava. Um outro acréscimo. Há uma outra colonização que recebe o nome de colonização ocidental. Como, por exemplo, um cara chamado João Ramalho. Esse João Ramalho, ninguém tem muita certeza como esse cara chegou aqui no Brasil. Não sabe como ele chegou, mas quando os portugueses chegaram aqui no território de São Vicente, ele já estava ali. Já era casado com a filha de um chefe indígena. E ele tinha, entre aspas, à sua disposição um exército indígena. Se alguém quisesse chegar aqui na região vicentina e quisesse se estabelecer aqui, é obrigatório ter que conversar com esse cara. Ninguém sabe de onde ele veio, mas tem certeza que ele era um cara poderoso aqui quando os portugueses chegaram aqui. Esse é um outro exemplo de colonização que sim aconteceu no Brasil, mas sem nenhum controle por parte de Portugal. Passado uns 30 anos, Portugal vê a sua riqueza ou o lucro que ele tem no comércio com o Oriente sendo reduzido. Então ele passa a se preocupar um pouco mais com o Brasil. Ele também passa a se preocupar com o Brasil para tentar encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro nesse território. Lembrem-se, a coroa portuguesa tem uma mentalidade também burguesa de conseguir dinheiro, não só através dos impostos, mas também através de lucro. Uma diferença entre o Estado daquele momento e o Estado atual. E é dentro desse contexto em que a coroa portuguesa ele vai adotar um modelo que ele já adotava na ilha de Madeiras e Açores, as chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias tinham como objetivo efetivar a colonização do Brasil. Havia um medo por parte da coroa portuguesa de que do mesmo jeito que se encontrou ouro lá na América Espanhola, poderia se encontrar ouro e prata nesse território. E vai que esse território já tinha sido ocupado. Durante esse período de pré-colonização, os franceses estiveram aqui.
Tem um card aqui em cima mostrando uma das invasões francesas ao território brasileiro, uma tentativa de ocupar a França Antártida. Mas isso é para você assistir nesse vídeo que aparece aqui em cima. A coroa portuguesa vai tentar colonizar o Brasil através da iniciativa privada. Ela vai dividir o território brasileiro nessas colônias que vocês estão vendo aqui do lado e vai entregar esse território para os capitães donatários. Para esses capitães donatários, com os seus recursos, investir no território brasileiro. Vou chegar mais pertinho de você. Você acha que esses capitães donatários que estavam investindo o seu dinheiro para vir para o território brasileiro eram pessoas ricas? Eu tenho que dar um tempo para eles? Não, porque eles já sabem a resposta. Ótimo. Eles não eram pessoas ricas. Os ricos, aquelas pessoas mais abastadas, provavelmente estavam investindo o seu dinheiro lá no Oriente. Lá era um comércio rentável, o comércio das especiarias. Aqueles que compram territórios aqui no Brasil, eles compram territórios, mas eles têm um poder, uma riqueza menor, de uma nobreza menor. E por isso vir para o Brasil, que precisava de muito dinheiro, de alguma forma se torna um problema. Quando estes colonos chegam no Brasil, eles terão que respeitar duas cartas, a carta de doação e a carta de foral. Resumindo as duas, são cartas onde nós encontramos as obrigações desses capitães donatários e também os seus privilégios e atribuições. Vou chegar pertinho de você. Olha que interessante. Sabe quem era o juiz aqui na capitania hereditária? O capitão donatário. Quem deveria policiar o lugar? O capitão donatário. Quem deveria proibir a invasão de estrangeiros? O capitão donatário. Quem deveria cobrar impostos? O capitão donatário. A burocracia portuguesa não vem com os capitães donatários. Toda aquela burocracia, o exército, tudo aquilo que deveria ser de responsabilidade da coroa portuguesa não é responsabilidade desse capitão donatário. Do ponto de vista da coroa portuguesa, isso é ótimo. Ela não investe nenhum recurso seu. Pelo contrário, ganha dinheiro concedendo essas capitanias hereditárias e consegue o seu objetivo de colonizar o território brasileiro. Era isso que era a proposta inicial. Porém, só duas capitanias hereditárias prosperaram. A capitania hereditária de Pernambuco e a capitania hereditária de São Vicente. Alguns capitães donatários nem chegaram a colocar os seus pezinhos aqui no Brasil, resolveram nem vir para o território brasileiro. Outros capitães donatários se deram mal para caramba, porque não tinha recurso suficiente. Houve uma resistência por parte dos indígenas. Duas capitanias prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Um parênteses. A capitania de São Vicente, o seu capitão donatário, voltou para Portugal. Então, mesmo prosperando, o seu capitão donatário, ele em si, volta para Portugal. Saudade da terrinha, é claro. Não é, Hermógenes? Ai, que saudade. De volta para os braços da minha mãe. Desculpa, é uma música portuguesa de... Desculpa, é um fado português. Voltemos. As duas capitanias, tanto de São Vicente quanto a capitania de Pernambuco, elas são capitanias que prosperaram. Um dos motivos é o produto que eles implantaram aqui, a cana-de-açúcar, um produto de origem oriental que eles trouxeram para o território brasileiro. Vou chegar mais pertinho de você. Entendam o seguinte, quando os capitães donatários vieram para o território brasileiro, eles investiram, trouxeram vários tipos de produto para serem implantados aqui no Brasil, para ver qual deles prosperava. E o que prosperou, o que prosperou, o que prosperou? Isso mesmo, o engenho colonial, tanto em Pernambuco como também em São Vicente. Com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa teve que ela mesma investir no território brasileiro, gastar os seus recursos. Então, em 1549, Dom João III, que está aparecendo aqui do meu lado, do outro lado, Hermógenes? Desse lado? Então tá. Dom João III, ele vai centralizar a administração política administrativa do território brasileiro. Ele vai passar a ele investir.
E uma coisa que eu acho interessante, curiosidade da história, quando a coroa portuguesa decide ela colonizar o Brasil, quando Dom João III decide ele colonizar o Brasil, ele teve que ocupar um território. E aí ele teve que comprar uma capitania hereditária. Ele teve que readquirir uma capitania hereditária. E aí ele decide comprar, readquirir uma mais central, a capitania da Bahia, onde ele irá criar a primeira capital no Brasil, que foi Salvador. Temos o envio aqui para o Brasil dos primeiros governadores gerais. Foram eles: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Pronto, agora o Brasil tem os seus primeiros governadores. Para auxiliar a burocracia, nós também temos outros cargos, como, por exemplo, o provedor-mor, responsável pelas finanças. Temos também o capitão-mor, responsável pela proteção e pelo policiamento. E esse capitão-mor, ele tinha um subalterno a ele, o chamado alcade-mor, responsável pelo policiamento interno. Vamos tomar um certo cuidado. Nesse momento, nós não temos a polícia civil nesse sentido, ou a polícia militar. Então, quem controlava tanto as fronteiras do país ou controlava a população era o exército. O exército era responsável por isso, né? Essa ideia de polícia, policiando os cidadãos e coisa do tipo, é uma coisa bem mais moderna. Um outro cargo, ou seja, o terceiro cargo em importância aí, nós tínhamos o ouvidor-mor. Provedor-mor, capitão-mor e ouvidor-mor. Ouvidor-mor, qual é a função, Hermógenes? Isso. Qual é a função, Hermógenes, do ouvidor-mor? Isso mesmo, ele era o responsável pela justiça. Então, vamos ver se vocês decoraram. Temos o provedor-mor, capitão-mor e ouvidor-mor. Provedor, capitão e ouvidor. Tudo mor. Não vou fazer essa piada. É verdade. Agora temos que entender uma outra coisa. Dentro dos municípios aqui, nós temos as chamadas câmaras municipais. Nessas câmaras municipais, elas são compostas por 3 vereadores. E esses vereadores são escolhidos por ser homens bons. Homens bons. Eu não estou falando sobre um homem bom para encontrar no Tinder ou qualquer coisa do tipo. É claro, o que seria um homem bom? Grande proprietário de terra. Então nós temos 3 vereadores. E você, claro, está se perguntando qual a função desses caras. Você também está se perguntando, não está, Hermógenes? Primeira, elaborar leis para as vilas e povoações. Primeira função. Segunda função, escolher um juiz ordinário, que também, obviamente, será um homem bom. Tá bom, calma. Ordinário não é bem isso que você está pensando. Ordinário é aquilo que acontece todos os dias. Você tomar banho é algo ordinário. Então, o juiz ordinário é um... Peraí, eles estão perguntando se esse juiz ordinário, ele tem formação em direito? Não, ele é só um homem bom mesmo. E ele é um homem bom. Quando todo homem bom também é um juiz. Falei besteira, melhor eu corrigir isso? Tá. Não, ele não tem formação em direito. É uma solução encontrada aqui na América Portuguesa para você ter um juiz ali naquelas vilas e povoações. Ainda não existe o termo cidade, tá? É vila e povoações. Ou melhor, ao contrário, povoações e vilas. E... de vez em quando, mas não sempre, temos os chamados juiz de fora. O juiz de fora é um juiz que este sim tem formação. Esse sim estudou as leis. Pode parecer estranho, mas sim, esse estudou as leis. Outra coisa, este juiz de fora, quando ele vem para aquele determinada povoação ou determinada vila, ele também tem uma função de rever as decisões dos juízes ordinários. Então é como se fosse uma segunda instância, como se aqui tivesse algum tipo de rearranjo observando as leis em si. Agora vamos falar sobre o governo geral e uma questão bastante interessante.
A função da colonização é, vou ler aqui, povoar, organizar a terra, explorar o território e cobrar os impostos. Para isso veio uma burocracia. Você lembra o nome de todos os três mores lá? Claro que lembra, né, irmãos? Não preciso repetir que é o provedor-mor, ouvidor-mor e o capitão-mor. Sabia, sabia. Ah, e quem manda em todos eles? Quem manda em todos eles? Quem manda em todos eles? Isso mesmo, o governador-geral, escolhido lá em Portugal. Tá, essa parte tu entendeu. Era ele o responsável por organizar o território brasileiro. Mas nós temos que entender. Será que esse governador, ele tem capacidade, capilaridade de chegar em todas as vilas? Então, vamos tomar um certo cuidado. Há um isolamento no território brasileiro, principalmente no Planalto do Piratini, aonde hoje é a cidade de São Paulo. Neste planalto, você não tem ataques estrangeiros e nunca teve ataques estrangeiros. Há ataques indígenas que eles irão resolver usando um modelo de violência para expulsar esses caras. Eu chamo de modelo valesquiano de solução de problemas. Eu tenho que tirar o sorriso para falar isso? Tá. Modelo valesquiano de solução de problemas. Então vamos entender. Nós teremos nesse governo geral uma particularidade. De um lado, teremos a centralização. Do outro lado, teremos o localismo. Cada cidade com os seus vereadores, cada cidade com a sua elite, cada cidade... Eu falei errado, né, irmão? Não é cidade, é vila. Ah, desculpa. Cada vila vai ter os seus homens bons. Não são só 3 vereadores, tem vários ali que fazem parte do governo. E esses caras têm uma certa autonomia. As leis de Portugal não chegam com frequência aqui no território brasileiro. Então, se entende essa situação. Agora eu vou fazer umas colinhas aqui. O Brasil se divide e se reunifica diversas vezes. Por exemplo, entre 1572 e 1578, o Brasil se divide em 2. Um ao norte, com a capital em Salvador, e um ao sul, com a capital no Rio de Janeiro. Só que, claro, você deve ter percebido que durou muito pouco tempo, né? Essa divisão não deu muito certo. Resultado, ela fracassa e nós temos o retorno desta, ou seja, nós temos a reunificação em 1578. Em 1602 a 1612, nós temos, durante a unificação ibérica, uma nova divisão e uma nova reunificação. Em outras palavras, o que vamos fazer com o Brasil? Ah, separa que fica mais fácil de administrar. Não, volta junto. Volta e aquela coisa e tal. Em 1621, essa muito mais duradoura, ainda durante a União Ibérica, até 1775, uma nova divisão. Nós temos o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. Só em 1775, falei muito rápido, irmãos, desculpa. Só em 1775, o Marquês de Pombal reunifica o território brasileiro. Então, o Brasil é marcado por divisões e reunificações, mas uma capital se manteve sempre, a capital de Salvador. Ora, a divisão era uma capital no Rio de Janeiro e outra em Salvador, ora no Maranhão em Salvador, mas Salvador sempre ali perseverando. Pessoas, esse é um resumo sobre os primórdios aqui da colonização brasileira. Ah, se gostou disso? Se gostou desse conteúdo, desse estilo de explicar exótico? Para não falar outra coisa, né, irmãos? Deixa o seu like e muito obrigado, hein? Tchau para todos. Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários.